Saúdo a todos os irmãos, a todas as irmãs, a todos que nos assistem neste dia, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus, mais uma vez juntos, examinando as Escrituras. Nós vamos meditar hoje a respeito das lutas, tribulações, tentações que muitas vezes nós passamos. E isso tem algum proveito, traz experiência. Por que que essas coisas acontecem conosco? Então nós vamos meditar na palavra de Deus e vamos iniciar a nossa meditação de hoje, nosso exame da palavra de Deus, no capítulo 1, versículo 2, em diante, da carta de São Tiago. Capítulo 1, versículo 2 em diante, diz assim: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Então aqui nós vemos uma palavra dizendo assim: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações. Ora, gozo é prazer. Tende grande prazer quando caírem em várias tentações. Esse versículo aqui tem que ser explicado mediante a palavra de Deus. Então aqui, em algumas traduções, diz: tende grande gozo quando vos forem enviadas várias provas. Não é quando cair em tentação. Cair em tentação, a pessoa pecou e vai ter prazer em cair na tentação. Então não é. Aqui está dizendo: tenham prazer quando forem enviadas para vocês várias provas. Por quê? Porque a prova da vossa fé obra a paciência. E a paciência, na sua obra perfeita, devemos ter a sua obra perfeita para que sejamos perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ah, mas eu preciso de sabedoria. Peça a Deus, dá a todos indistintamente. Então, nós estamos sendo aqui ensinados que nós, como servos de Deus, realmente vamos passar por muitas lutas, provas, por muitas tentações. O inimigo, a palavra diz, que anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, essa palavra bramando como leão, leão da tribo de Judá é Jesus. O diabo imita Jesus, bramando, falando como Jesus, buscando a quem possa enganar. Então muita gente está falando de Jesus, mas é usado pelo maligno. Então nós temos que meditar, ver bem o que nós estamos ouvindo e saber escolher entre o certo e o errado, entre o que é de Deus e o que não é de Deus. Então nós estamos vendo aqui que nós temos que estar, assim, não contentes por estarmos sendo provados ou tentados, não estou contente, mas eu sei que essa tentação vem porque Deus está me fazendo mais forte. O Senhor Jesus Cristo, ele foi batizado com o Espírito Santo e foi para o deserto para ser tentado por Satanás. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, apareceu o diabo para ele e começou a tentar ele. E ele suportou a tentação. E no fim o inimigo se afastou dele, porque a palavra diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas nós temos que jejuar 40 dias e 40 noites? Não. Nosso jejum é para enfraquecer nossa carne e nós estarmos confiados em Deus. Não é para nós termos um organismo puro e para purificar o organismo. Nós não estamos pensando em organismo. Nós estamos pensando no nosso corpo espiritual, não no corpo físico, carnal. Nós fazendo o que é certo, o Senhor vai nos abençoar poderosamente. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele jejuou 40 dias e 40 noites para que o seu corpo enfraquecesse, para que ele tivesse, assim, abrindo a possibilidade do diabo ir ter com ele, para tentá-lo.
Porque senão o diabo não chega em Jesus Cristo. Como é que chega em Jesus Cristo? Jesus é luz. Ele fala, eu sou a luz que veio ao mundo. O diabo é trevas. O diabo não tinha como chegar em Jesus Cristo. Mas o que aconteceu? Ele jejuou, enfraqueceu a sua carne e veio o diabo e falou o que para ele? Você está com fome? Porque depois teve fome, diz a palavra. Você está com fome? Transforma essas pedras em pães. Ele sabia que ele podia transformar em pães. Não era uma coisa louca que o diabo estava falando para ele. Era uma tentação. E se ele fizesse aquilo, que não seria nada extraordinário, ele tem poder para tudo, mas ele estaria obedecendo Satanás. Então, às vezes você está sendo tentado para fazer uma coisa que você pode fazer e que parece aos nossos olhos bom, mas não vem de Deus esse desejo de fazer. Vem do maligno. E se você faz, você está obedecendo o maligno. Nós precisamos estar atentos, alertas, ter sabedoria, vigilantes. É simples como a pomba, mas prudente como a serpente, não como o diabo, como o animal, serpente, que é prudente, não entra em qualquer coisa. Então, irmãos, é assim. Aqui nós estamos aprendendo que quando vem a prova, é para nós sermos abençoados. Não é para Deus estar querendo colocar nós aí numa situação difícil para nós sermos condenados. Não, é para termos a bênção dele suportando aquela provação. Aí nós, com paciência, nós vencemos e aí nós temos poder e autoridade. O inimigo fugiu de nós. Em Hebreus capítulo 10, versículos 33 e 34, diz assim: em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Então, a tribulação vem, a tentação vem, e nós com paciência suportamos, ainda que percamos alguma coisa nessa luta, né, material, porque não vem sobre vós tentação, senão humana, tudo coisa carnal, tudo coisa material, que faz com que o nosso corpo queira reagir, mas nós temos o Espírito Santo em nós que nos auxilia, nos ajuda, nos dá direção, e junto com a tentação vem o escape. Deus abre uma porta para nós fugirmos, escaparmos da tentação e permanecermos fiéis a Ele. Porque aí nós não rejeitamos a confiança que tem um grande galardão. Nós confiamos em Deus, porque Deus é mais do que tudo, é o maior, e ninguém pode com Deus, né? Então nós vamos ficar contentes com o que está acontecendo. Nossa, mas que luta tremenda, que tentação. Permaneça fiel a Deus, tenha paciência, a vitória virá. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10, diz assim: e disse-me, a minha graça te basta, porque Paulo diz assim no versículo 8, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, aquele espírito maligno que estava tentando ele. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, na nossa fraqueza humana, fraqueza carnal. Nós não podemos nada, nós temos que nos entregar espiritualmente a Deus. Então vem a tentação que Deus permite para nos provar, para não darmos lugar à carne, confiarmos em Deus e permanecermos fiéis a Ele sem tomar uma decisão humana. A não ser que Deus nos mande fazer alguma coisa ou mostre o escape que nós temos que tomar essa atitude, mas o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então não temos alegria por ser fracos, de não poder resolver os problemas, de não termos condições, não termos poder para resolver as coisas, fazer as coisas. Nós estamos vendo que nós não podemos dar lugar à carnalidade. Eu fico tão contente com isso, não é isso. Eu fico contente e alegre em espírito, porque eu sei que o Senhor, eu sendo aprovado, o Senhor vai me usar
para glorificar o nome dele, para levar o evangelho adiante, para fazer as obras que ele nos mandou fazer. Assim como ele foi tentado, nós também somos tentados. E ele foi fiel até o fim. E nós vamos ser fiéis também até o fim, se Deus quiser, em nome de Jesus. Não vamos arredar o pé, não. Vamos permanecer fiéis a Deus, glorificando o seu santo nome, e ele nos dirigirá e abençoará em tudo. E aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 41, vamos ver do 40 em diante, e diz assim: e concordaram com ele, chamando os apóstolos e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem no nome de Jesus e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Então veja bem, aqui eles tinham sido presos e estava perante o Sinédrio, né, perante os sacerdotes, os grandes lá da época, religiosos, né, não políticos, mas pessoas que conheciam a palavra de Deus. E eles estavam julgando, porque estavam sendo julgados, os apóstolos estavam sendo julgados, porque estavam falando em nome de Jesus, do nome de Jesus. E aí chegaram numa conclusão, e que aqui Gamaliel chegou e falou, né? Isso aí, se for de Deus, então vamos lá abrir mão. Se for de Deus, nós não estamos lutando contra Deus. Se não for de Deus, então ele vai perecer como os outros pereceram também. E aí eles concordaram e mandaram açoitar e libertaram eles, e eles ficaram todos assim contentes e felizes por terem sido julgados dignos de padecer afrontas pelo nome de Jesus. Então a pessoa fala mal de você, te ofende, porque você está falando de Jesus, porque você é servo de Deus, serva de Deus, porque você está fazendo a vontade de Deus, não concordando com o mundo, não concordando com essas pessoas que estão se desviando ou desviadas completamente e querem forçar você a se desviar também, mas você não concorda, então vem perseguição, lutas, tribulações. E eles aqui, nós vemos, exemplo para nós, ficaram assim, regozijando. Olha, o Senhor permitiu que sofrêssemos pelo seu nome. Deus vai nos usar com poder. Ficaram felizes, porque depois da luta vem a vitória. E a vitória não é só vencer a luta. A vitória é glorificar o nome do Senhor, tanto na luta que você passou e não se deixou levar pelo maligno, pelo engano, pelo erro, pelo pecado, mas também depois Deus usa você com poder e autoridade para dar glória ao nome dele, para fazer obras maravilhosas. Então é assim, nós fomos ensinados e vamos viver o Evangelho. Em Mateus capítulo 5, versículo 12, nós temos assim, versículos 11 e 12. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. O Senhor Jesus falando isso. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. O que nós muitas vezes, ou algumas vezes, fazíamos ou ainda fazemos? Vem luta, vem tribulação, não é possível, só essas coisas só acontecem comigo, quanto mais eu oro, mais assombração aparece, mais luta vem. Isso não é palavra de Deus, não. Aqui o Senhor Jesus está nos ensinando diferente. Quando mentindo, injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de Jesus Cristo, não é por causa da tua vida errada. Se você tem uma vida errada, uma vida cheia de coisas aí que justifica que venha castigo sobre você, você não vai reclamar, não pode reclamar. Pode reclamar, mas Deus não vai te ouvir, não. Agora, se nós passarmos coisas aqui pelo nome de Jesus, então exultai, alegrai-vos, não na carne, mas em espírito, porque aí é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Antes de nós vieram quem? Isaías, Jeremias, Eliseu, Daniel,
Amós e todos os profetas passaram pelas mesmas coisas e permaneceram fiéis. E nós passando pelas mesmas coisas e permanecendo fiéis, nós seremos tão usados quanto eles, agora glorificando o nome de Deus, que eles não tinham conhecimento qual era o nome de Deus, e nós, graças a Deus, temos. Obrigado, Senhor. Então, irmãos, se alegre. Está passando por lutas, por tribulações? Se alegre em espírito, converse, ore a Deus, agradecendo pela proteção, pela sabedoria, por tudo que Ele faz em tua vida, e você será grandemente abençoado, e todos ao teu redor sentirão a presença de Deus em tua vida. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.